Boa noite. Vamos ver se a gente. Estão conseguindo ver com calma? Então, né? Bom, vou fazer uma live rapidinha só para fazer um teste aqui. Eu tenho um amigo que ele decidiu que ele deveria desenhar mais. E aí eu tô brincando um pouco com ele. Vou fazer uns personagens para poder ver se vocês prestam mais atenção. Tá, o que que eu tô fazendo aqui? É, vocês estão vendo aqui que tem esse formato geral aqui. Desculpa, com fone não dá para escutar nada. É, tem esse formato geral e a gente está com um formato muito estático, tá vendo? São. Deixa eu botar mais uma vez. Então a gente tem o rosto aqui, posição, rosto, um braço aqui, ombro, ombro, pescoço, um braço descendo para cá, posição bem tranquilo, o tronco,
e o quadril deslocado em movimento. Aqui é como se fosse um movimento de caminhada, tá? Então, uma perna na frente da outra. Só que, se você for ver, eu botei um braço a mais aqui. Eu queria saber como é que ficar com um braço a mais. Eu não estou levando muito em consideração a referência à anatomia original, tá? Era mais para dar uma ideia e, tipo, refazer. Só que o problema é que essa posição que eu fiz, ela é muito estática. Eu não sou muito fã dela. Eu achei ela muito paradona. Então eu vou tentar uma coisa mais em movimento, tá vendo? Mas se a gente usar um movimento um pouco mais. Essa mão aqui. Assim, que se ela tivesse assim, segurando alguma coisa. Como se tivesse uma defesa aqui. Ou tipo, movimento de eu acertei, tipo, entendeu? Então, aí aqui a gente vai fazer assim. Você para o lado. Tá. Então, esse cotovelo tá aqui, o ombro tá aqui. Essa mão vai estar em perspectiva mais para frente. Detalhe que tá sem fundo. Eu vi um vídeo mais cedo falando sobre isso, não? Por que vocês não fazem fundo nas imagens? Eu também não sei, tipo, às vezes a ideia só vem sem fundo mesmo. Depois a gente pensa num jeito melhor. E aí ela tem essa caixa torácica um pouco mais larguinha, né? Como original. O quadril eu vou botar uma torção, como se o quadril estivesse pra cá ainda. Isso vai dar uma dinâmica um pouco melhor pro torso dela. Então, esse machismo meio. Galera, lembrando que, tipo, isso aqui eu consigo fazer também na mão, tá? Tipo, não é tão diferente assim. Na mão a única coisa que não vai ter vai ser o laço, mas apagar e desenhar é igual. Folha pode usar uma folha azul ou pode usar uma folha branca mesmo. Desenho original numa folha branca, tá? Então, aqui eu vou jogar uma torção, né? Então, a gente tem torção. Vamos lembrar como é que tá a anatomia. Quadril. Quadril é tipo uma caixinha. Aqui tem o encaixe da perna. Vou botar a perna aberta para aumentar a dinâmica. Abdômen. O abdômen não fica tanto torcido não, tá? Eu tô forçando uma barra aqui pra ficar assim. Assim, na lateral. Gosto de coluna. Aqui na coluna na costela, a gente pode dar umas dobrinhas. Então, sequinho assim. Esse ponto. Deixar aqui um pouco mais esticado. Colando pra cá. E esse braço eu vou botar em dinâmica lá pra trás. Como se estivesse usando como equilíbrio.
Vocês estão conseguindo ouvir? É esquisito, né? Tá. E agora a gente vai tirar os excessos. Deixa eu fazer cada vez. Lembrando que assim, quando a gente limpa o desenho, até no rascunho, quando a gente faz isso no papel, se você limpar demais o desenho, você vai perder um pouco da sua criatividade na hora de estar fazendo a composição da imagem. E tem uns raios. O cérebro da gente trabalha é, completando imagens. Então, tipo, às vezes quando você faz esses rascunhos assim e deixa riscado, a tendência é que seu cérebro meio que vai achando possibilidade naqueles pedaços de coisas mal desenhadas, entendeu? Tipo, eu tirei o rosto, ela ficou bem esquisito. Então, a gente consegue meio que aumentar a capacidade de criação quando a gente deixa alguns rascunhos, uns rabiscos, umas linhas duplas, tá? Lógico que não no desenho finalizado. Tipo, isso no começo do desenho, quando tá fazendo um rascunho. Ah, caramba. Legal. Ah, valeu, Red. Brigadão. É, gente, às vezes eu não consigo ler o texto porque o texto fica em outra tela, tá? Aí eu tenho que ficar voltando a tela. Eu vou tentar prestar mais atenção nas perguntas de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem falar. Bem-vindo aí, tá? Quem estiver entrando na live, obrigado pela atenção de vocês. Então, galera, o que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou refazendo o desenho anterior, tá? Peguei um desenho de um amigo, ele estava desenhando, e, tipo, eu falei, pô, essa imagem seria legal se você fizesse assim, assim, sabe? Aquelas coisas chatas que a gente fica perturbando os outros. Aí você vem com mais ideias, tipo, em vez de eu pedir para a pessoa fazer a ideia, eu prefiro fazer e mostrar. É mais, menos autoritário, mais responsivo. Tá? Aí aqui, então, deixa eu ajeitar aqui nessa cintura. Deixa eu dar para chegar. Eu expliquei para vocês, né? Eu fiz uma correção aqui no tronco, para dar essa sensação de torção aqui. Isso aqui nem vai aparecer, na verdade, porque vai vir a roupa por cima depois. Vou botar mais um quadril mais redondinho. Lembrando, tipo assim, eu não considerei a altura, tá? Mas ela, pelo que eu tinha visto na foto original, ela deve ter pelo menos 1,70, 1,75. É uma personagem alta. O que não é padrão, tá? Tipo, normalmente as mulheres têm um padrão, principalmente aqui no Brasil. A estatura média é menor. A estatura média feminina eu acho que é em torno de 1,60. 1,65 no máximo. Então, uma mulher com 1,70, 1,75 ela já é bem alta para média.
Então ela vai ser um pouquinho mais alta. A imagem original era uma referência que ele pegou de um desses, eu acho que é esse site de referência de anatomia, para estudo de anatomia. Por isso que as roupas não são muito significativas. As roupas fui eu que criei só para chamar mais atenção. Espero que vocês não conseguiram escutar. Tá. Então, ombro de torção, braço lá para trás. Deixa eu dobrar um pouquinho esse braço. Tá aqui. Tá. O tronco, ele não pode torcer tanto, senão ele vai ficar esquisito. Então, a gente vai traçar uma linha de centro aqui, só para poder definir. Então, meio de frente aqui. Então, tá de lado assim. Ok. Depois eu vou voltar, tipo, eu tô fazendo o jogo, né? Tipo, os conceitos do jogo. Eu vou voltar na próxima live, eu vou ver se eu volto para ele e vou fazer a parte do jogo. Eu adiantei parte das coisas que eu tinha feito no outro vídeo. Então, os, os, as colmeias que eu tava fazendo já estão prontas. Prontas não, eu acho que só falta uma agora. Vou finalizar. Aí depois que ela estiver pronta, tipo, eu posto. Tá, então ela por enquanto a estrutura tá assim. Eu vou diminuir um pouco, porque eu quero que ela seja um pouco mais. Por que que eu quero mostrar um pouco mais as pernas? Eu fiz uma das pernas como se fosse aquelas lâmpadas de. Esqueci como é que é o nome disso. É lâmpada de cera, não. É lâmpada. Ah, são umas lâmpadas quentes que fica boiando uns pedaços de cera. Eu esqueci como é que é o nome desse negócio. Se eu acho uma referência, eu mostro pra vocês. E aí, tipo, tem que mostrar a perna pra poder botar, né, o efeito da lâmpada. Aí ela tem que ter o osso. O osso vai ter que ficar um pouquinho mais pra cima. Tá, eu tô usando o branco por causa do contraste com o fundo, pra vocês verem, tá? Se eu fosse usar o preto, eu acho que eu conseguiria enxergar melhor, mas ainda assim, tipo, pra vocês ia ficar meio ruim. Então, aqui a gente coloca a perna assim, meio translúcida. Seria o osso da perna passando no meio. O osso não passa exatamente no meio, não, tá? O osso do fêmur. Ele passa um pouquinho mais para fora. Mas vamos considerar assim. É, e eu vou colocar umas coisinhas boiando aqui em cima. Eu vou voltar lá para vocês verem como é que estava anteriormente. Então, estava assim. Eu estava desse jeito aqui. E aí eu estou modificando, vou botar esse aqui. Tá? Então eu estou acabando de fazer o concept, ou melhor, o rascunho. Então, aqui no rascunho a gente ajusta as coisas como anatomia, tipo, onde está a musculatura, qual é a movimentação. No rascunho tem que ter tudo isso. Depois a gente vai fazer a parte de finalização, que é a linha. No meu caso, né, eu faço linha primeiro. Tem gente que trabalha com a sombra, com as manchas. Eu não gosto muito de trabalhar com manchadão, porque, tipo,
demanda muito tempo esfregando a caneta na tela. E, tipo, a minha tela já tá toda manchada de tanto que eu rabisco a tela dela. Então, tipo, vamos só deitar aqui umas coisas. Esse traço pode ficar um pouco mais pra frente. Assim, um pouco mais pra cá. Talvez deixar tamanho. Sim. Eu gosto daquelas pistolas do Warhammer. São umas pistolas bem grandes. Tipo, não faz nem sentido, tá ligado? Tipo, é extremamente pesado, tipo. Mas é visualmente engraçado, tipo, chama atenção. São umas pistolas bem grandes, parece. Pistola parece mais um canhão de mão. E vocês devem ter notado que tipo, ela tem toda uma estrutura diferente, né? Então, tipo, ela tem uma cabeça de ursinho na cabeça. Tipo, um capacete de ursinho. Aqui eu tô botando ela olhando pra baixo, vou tentar botar ela um pouquinho mais pra cima. Então, vou usar um pouco melhor aqui, ó. Orelha, cabelo. Eu gosto dos cabelos bem redondinhos. É uma referência que eu tenho dos desenhos antigos do Bruce Timm. O Bruce Timm, ele tinha o hábito de fazer uma pegada meio Art Deco, um negócio meio Art Nouveau, sei lá. Art Nouveau não. Noir. Meio pulp, né? Aqueles quadrinhos da década de 50. Então eu gosto dos cabelos mais arredondados. Tipo, como o traço fica mais bonito. Não, vou botar uma coisa mais aqui assim. Nossa, tá bem esquisito. Tá muito esquisito. Não, nossa, diferença. Lembrando que isso aqui é só um rascunho, tá? Então, depois eu vou finalizar a linha e tipo, vai ficar mais fácil de reconhecer e ver as coisas. Tá. Então, melhor, né? Show. Beleza, então, tipo, a gente tem uma visão mais genérica do que seria. Aí agora a gente finaliza. Então, tipo, eu vou pegar isso aqui, eu vou reduzir um pouco o tom, vou diminuir o tamanho da caneta, a ponta da caneta no caso, né? E agora eu vou fazer umas definições um pouquinho melhores para poder perceber melhor o que, que é o desenho. Já fazendo uma correção, tipo, perspectiva, perspectiva forçada aqui. Pra dar um volume. Lembrando que como eu não fiz cenário, eu também não estou fazendo a base de perspectiva, então vai sair bem torto o desenho, tá? O ideal seria ter um. Nossa, sai muito torto. Peraí. Assim, a gente faz uma linha aqui, vamos aqui ao centro. Lembrando que assim, tipo, eu não tô com referência por perto, tá? Então, eu tô usando, tipo, de memória, eu lembro, para poder fazer. Melhor.
E aí agora a gente vai fazer. É engraçado que eles estão vendo bem distorcida a parada, né? Tipo, é assim, mas. Tá. Aí tem esse lado aqui, assim. Tá. E se eu não me engano, no Warhammer ele tem um carregador na frente. Se eu não me engano, tá? Como as balas são muito grandes, eu lembro que o carregador fica na frente. Aí o braço dela tem que estar mais apoiado. Eu acho que dá pra jogar a referência um pouco mais para trás. Jogar mais pra cá. Que aí eu posso esticar um pouco mais o braço. Mão, braço. Vocês entenderem aqui. Ó, o cotovelo tá aqui. O cotovelo eu gosto de fazer em forma de esfera. Tá? Ombro, eu vou usar uma esfera, mas não é esfera, tá? O ombro, na verdade, ele tem um formato meio de. Tem formato de quibe. Meio assim. E tem três estruturas musculares. Então ele vai ter esse formato meio folha, meio quibe. Então, mas a gente coloca uma esfera só para fazer a simplificação da forma, para não ter que ficar calculando isso agora. Então, beleza. A caixa torácica, ela é um ovo cortado. A professora vai me matar. Tá, um ovo cortado aqui e aqui. Né? Lembra que eu falei no começo que ela vai estar quase de frente? Isso tudo é para dar volumetria, tá? Pronto. Aí a espinha passando lá atrás. E o quadril. O quadril tem formato de borboleta. É, mais ou menos assim. Aí o que eu vou fazer? Eu não gosto desse quadril, porque esse quadril, quando a gente desenha assim, ele dá a sensação de que tá faltando coisa. Então, na hora de calcular ele, de imaginar, fica meio difícil. Então, eu gosto de fazer uma ligação aqui assim, já colocando a estrutura do corpo. E o quadril eu gosto de fazer ele mais quase no formato final já. É a famosa sunga do vovô. É aquela sunga antigona, que parece um short. Esse daqui meu avô é da década de 20, né? O avô de você é da década de 80. É, é. Então o avô de você usava outra parada, então tem que mudar. Não pode ser a sunga do vovô, tem que ser a sunga do Tata, ou então do Bisa. Então, deixa eu ver aqui assim. Dá uma olhada aqui na cintura. Aqui tem os ossinhos da bacia, tá? Isso ajuda a você entender a geometria do quadril, tá vendo? Ele acaba gerando um formato por causa dessas pontinhas. Eu não gosto, tipo assim, eu desenho para fazer marcação quando, nesse caso aqui, ele fica
visível, entendeu? Mas ele normalmente não precisa aparecer nos desenhos. E não é toda mulher que vai aparecer isso, tá? Nem todo homem. Vai depender da posição, do estilo. E a perna. Como ela tá nessa posição mais de lado, eu consigo brincar um pouco com a anatomia. Então, tipo, evidencio um pouco mais aqui. Desce aqui pra coxa. A coxa tem uma estrutura simples, tá? Tipo, então ela é um cone, certo? Essa seria uma estrutura mais básica da coxa. Tipo, ela é um cone com uma esfera em cima e uma esfera embaixo, que seria o joelho. Só que o que acontece? A coxa, ela tem um músculo que corta ela aqui. Então a gente tem que dar uma curvada nessa parte aqui para poder encaixar e para ela fazer o movimento correto. Sendo que aqui é a parte interna, tá? E aqui é a parte externa. Na parte externa ela tem uma curva para fora, melhor para dentro. Não, eu tenho que tirar esses pop-ups. Esses pop-ups estão me enchendo a paciência já. Viu? Tá, tipo, normalmente a coxa fica assim. Sendo que, tipo, o osso da coxa, ele é diagonal. Ele não é reto, certo? Aí essa parte aqui encaixa na bacia. Que é o que a gente está vendo aqui. Tipo, o osso está aqui, a bacia está aqui, ele tem um encaixe aqui no meio, e vem daqui para cá. Entendeu? Que é o que eu vou desenhar aqui. Esse aqui é o meu tempo. Eu vou fazer um corte nela aqui. Tirar esse vamos ver aqui para mais fácil entender. E eu vou tirar aquela dali também, dessa perna não é por aqui. Tirar a perna. Espero que vocês tenham entendido parte do processo. Tá, beleza. Então, aqui a gente vai botar o ombro. Olha como é que muda as coisas. Só de botar a esfera aqui já dá pra perceber que tipo, tava muito alto o ombro. Então, baixo. Esse ombro aqui vai estar por mais alto que ele esteja. Aqui. Levantado. Engraçado que ela pode estar segurando. Eu pensei em botar um carro. Vou botar um ursinho. Talvez o ursinho não seja tão bom. Se eu botar um ursinho, vai ficar parecendo que ela tá. Ela vai ter uma cabeça de ursinho já. Se eu botar. Eu queria botar uma faca, né? Não, vamos botar um diamante. Diamante. Então, ela poderia estar segurando. O celular. Botar ela segurando o celular. Tá aí, uma coisa muito esquisita. Tipo, ela tá tirando enquanto ela digita e manda mensagem. Pronto. Enquanto isso, o braço de trás. Perspectiva lá atrás. Por que ela tem 3 braços? Não sei, deu vontade.
fazer a mão. Eu prometo que depois eu explico como é que desenha a mão, tá? Aqui eu tô fazendo uma foto bem simplificada para vocês só dar uma visualizada. Pescoço. Pescoço, mais uma vez, ele vem lá de trás. Tá? Vem lá da coluna, sobe. Rosto. Aqui o rosto já não pode ser mais tão redondo, tá? Porque se eu fizer ele muito redondo, eu perco a noção do estilo de rosto que eu estava fazendo. E a original, tipo, o rosto é mais quadrado, não é um rosto tão arredondado. Apesar de ter uma bochecha mais redondinha, ele não é tão redondo. A etnia dela é mais para um queixo mais quadrado. Tipo, a gente tem uma estrutura de cabeça que ela normalmente funciona assim. Você tem a cabeça aqui, e a gente separa em três partes, né? Você tem a cabeça, a parte dos olhos e a parte do maxilar. Nossa, faz tempo que eu não estudo isso. Tá. Aí, você tem divisão no meio. Do maxilar. Quando a gente vai fazer a criação de personagem, a gente tem que pensar, tipo, o queixo é mais comprido, mais pontiagudo. O queixo pode ser mais ovalado ou arredondado. Ou a gente pode usar um queixo mais quadrado. Isso na questão do maxilar, tá? Lógico que para você montar um rosto, você não precisa só do maxilar, você precisa de outras partes, como para descrição. Então, aqui eu estou fazendo esse conceito aqui, para vocês entenderem. Tipo, o queixo mais quadrado é mais nessa forma. Se eu fosse fazer aqui, eu poderia fazer uma inclinação para dentro aqui em cima e deixar uma sensação diferente no rosto, tá vendo? Então, tipo, a parte de cima também dá para você fazer modificações. A parte dos olhos é a mesma coisa. Então, tipo, o rosto é montado por três partes. Se você conseguir aprender cada parte delas, dá uma variação de 9 a 8 modelos diferentes. E aí você ajusta do jeito que você quer para você fazer os rostos sejam mais agradáveis na hora de desenhar. Tá. E aqui, vou botar o cabelo. Eu botei ela com franja na primeira versão. Vou botar ela com uma franja assim, tipo, bem década de 80. Ah, franja mais cheia. Como eu falei antes, eu gosto desse cabelo mais redondinho. É mais por causa do traço, não é nem pela a simbologia do momento histórico da personagem, mas pelo traço em si. Eu acho confortável visualmente. Eu gosto desse formato arredondado. Aqui, boa parte dos meus desenhos tem esse cabelo assim. Fica tipo uma cauda. Pronto, beleza. Aí aqui a gente põe a linha assim, só para dividir o rosto, para saber qual é a direção que ele tá. Agora a gente tem que colocar a parte de anatomia um pouco mais pesada, então tipo, eu vou começar a botar mais detalhes aqui. Então ela tem um busto bem saliente na versão original.
Esse braço lá no fundo vai complicar essa anatomia, mas tá bom. Pronto, não dá pra tirar a costela. Pronto. E aí, aqui. Agora a gente vai colocar a parte de roupa, tá? Tá. Eu botei um short nela aqui, sendo que essa parte aqui era mais cavado. Um cinto aqui. Eu sei lá o que eu vou botar aqui de tecido, eu não pensei ainda. Tá? Vocês estão conseguindo entender? Então, né? Bacana. Aí agora a gente vai pegar aqui e começa a fazer roupas. Aí eu já posso desligar esse cara aqui no fundo. Aqui eu posso fazer uma versão um pouco mais suave. E mais uma vez. E agora já vou pro preto. Não vou mais usar cor branca. Eu quero mais definir o traço agora. Então, tipo, eu vou começar a botar roupa já aqui. Deixa eu pensar numa blusa mais clara. Ela vai ter um decote para mostrar uma joia no meio. Eu pensei num gerador aqui, tipo do Tony Stark. Mas eu achei que tipo, se eu botasse um gerador aqui no meio do corpo ia ficar meio esquisito. Com uma bola aqui, tipo, no meio. É, legal, vou botar um cinto tipo do Batman, um shortinho. No original, esse shortinho ainda é que o outro lado fosse bem rasgado. Como se fosse um lado de mim e o outro lado mais. Então, um botão aqui. E botar uma dobra, né?
Ainda tem que entrar o capacete ainda. Ah, coisa. Tem que entrar. Conversa de dinossauro. Seria legal se a boca do dinossauro tivesse torta, tá ligado? Tipo, ela tá pra um lado, né? Deixa eu tirar isso daqui. Tem que rascunhar isso. Porque aí faz parte da estrutura do desenho. Aqui, cabeça. A boca dele tá pra cá, assim. É muito alto. Tem que ser mais baixo. Então, dá pra fazer o nariz dele pontiagudo. E aí tem tipo uma sobrancelha aqui, tipo três aqui assim. Dá pra distorcer mais a imagem, deixar ela bem distorcida. Tipo, mais no estilo do Eric Kaneda. É, talvez. Então, posso deixar ela mais distorcida. Vendo que ainda vai entrar os dentes daqui, né? Então, deixa eu mudar pra cá. E começa a fazer de novo. Tá. Aí aqui, o cabelo dela. Pô, vou dar pra, vou dar pra aqui. Voltinho. Aqui ele põe umas mechas. Colinho. Aqui já seria dentro da boca do capacete de ursinho. Sei lá. Ah, legal. Mais fácil. Posso jogar esse maxilar mais quebradinho assim pra fora, como se estivesse pegando por fora do ombro. Entendeu por que que é legal às vezes pensar na questão da anatomia? Tipo, isso soluciona alguns problemas que às vezes a própria imagem já gera. Pronto. Eu vou tacar. E aí fica perto do rosto também. Vai ficar perto do rosto. Vai perder um pouco, porque tipo, eu tinha botado uma gargantilha nela de. Tipo aquelas gargantilhas do. Ai, como é que é o nome daquele personagem? Tem um personagem da tartaruga do Mario, que ela tem uns spikes na casca. Braço pra trás. Fazer mais distorcido. Eu vou tentar fazer mais distorcido depois.
Pra montar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? Então, né? Ver maior pra vocês. Tá aqui. Ver se pra vocês tá bem mais distorcido. Tipo, pra mim tá assim, tá ligado? Tipo, pra vocês tá, tipo, tá muito distorcido. Tá. Aí aqui a gente vai fazer o. Mais pra cá. Vai ficar meio enfogadinho. Cabeça de dinossauro. Cabeça de dinossauro de pelúcia. Aqui não precisa ser muito certinho, não. Porque é só um rascunho. Depois eu vou dar uma ajeitada ainda. Olha bem grandão. É interessante se o olho tiver cara de olho de verdade, tá ligado? Aqueles olhos bem, bem realistas. Tem um anime que tem um personagem assim, que tipo, é tipo uma coisa de fantasia meio louca, sei lá. Agora falando do desenho. Aí tem que botar os dentes, né? Os dentes. Tinha feito os dentes pra fora. Tô fazendo os dentes maiores porque eles, pra eles causarem mais impacto visual, tá? Então o olho dela vai ficar atrás do negócio. Então, subindo. É bom também de ser grande, porque a gente consegue calcular onde vai estar cada coisa. Tá? Aí eu botei 6 dentes, então embaixo também tem que ser 6 dentes. Dois pequenininhos na frente. Dois na lateral. Tá ali meio torto pra cá. Tá bem fora. Dois pra cá. Pra cá. Pronto. E é pra vocês também mais divertido. Mas aí vocês estão bem mais legal. Ó, tá ficando assim por enquanto, tá? Tá. Eu nem sei se vocês conseguem ver na computador. Acho que tá. Vamos ver aqui pra ver por enquanto. Show. E aí, mãozinha pra lá. Mais pro canto. Posições malucas que eu faço. Tá. Coxa. Ela acabou ficando mais magra do que estava na foto original. Eu vou consertar isso. Deixa eu ver. Tem um shortinho mais larguinho, não tem um shortinho tão apertado não.
Eu deixo assim que sobra. E dá continuidade. Se vocês acharem alguma coisa errada, vocês podem falar, tá? Porque não são obrigados a achar que eu faço tudo certo, não. Porque não é a ideia. É só criar coisas aleatórias. No original eu tinha botado uma peça aqui assim. Eu tava fazendo tipo um gerador ARC, não, só que vai ser um gerador ARC meio diferente. Ah, câmera grande no celular. Engraçado, há muitos anos atrás eu tinha feito um celular com 3 câmeras. Agora é tipo mó comum isso. Eu vou ver se eu acho esse desenho e mostrar pra vocês. Tem um desenho com 3 câmeras. Nossa, isso era muito velho. Era novinho quando eu desenhei isso. Tipo, antecipação de tecnologia. Mas, tá. É, foi fazer uma aula. Pergunta, pergunta. Ah, tem esse negócio de meta, tipo, se vocês puderem, curte, compartilha, sei lá. Pra live. Aqui, faz assim. Caixa de lá. Tá? Botei a anatomia, mas eu botei o. Acho. Legal, tipo, ele tá olhando pra tela do celular. Eu gostei da ideia desse costurado. Tipo,
um cosplay mal feito, tá ligado? Tem que montar isso. Depois eu vou postar o vídeo completo do desenho. Vocês dão uma olhada pra ver como é que ficou desde o início até agora. Vou ajeitar depois isso, tá? Esse pessoal. Deixa eu ver aqui. Blusa mais soltinha. Uma blusa bonitinha, né? Não tem graça nenhuma, tipo. Uma blusa mais com gola, talvez. Não, uma coisa. Vou tentar. Vai ficar fofo. Show. Nada a ver a parada aqui. Aqui eu posso botar mais cabelo. Esse dente aqui tá atrapalhando, tem que ir mais pra trás. Pra poder ver. Acho que é. Ah, tá. Esse braço aqui tem uma armadura, né? Então, tem que botar um. Tipo, um espinho. Mais legal. Ele põe essa arma pra frente. O carregador dela tá aqui. Que é o cabo. O cabo deve ter aqui. Aqui, né? E a arma tem que estar mais ou menos aqui. Tá, tá. Eu falei antes, tipo, eu gosto de cada meio estilo Warhammer. Então, tipo, elas naturalmente são bem melhores do que uma arma normal. Por quê? Eu não sei, eu só acho maneiro. Aí no Warhammer, tipo, eu balanço na frente. Eu balanço na frente, porque eles balançam muito grande. Aí o cano acho que vai ser legal se ele for furadinho, né? Próximo personagem, tipo, quebra-fogo. Tipo isqueiro, tá ligado? Isqueiro do Zipo. Acho muito maneiro que tem furinho assim. Não tem função nenhuma. Não tem função prática nenhuma. É só um monte de furinho. Vai ficar legal. Ah, aí tá ficando assim por enquanto. Tá terminado pra mostrar pra vocês. Tá? Ah, viu? Tá ficando assim. Aí depois a gente tá atrapalhando com as sombras, com a luz, tudo bonitinho. O que tá faltando aqui? Olha, ombreira, ombros, cotovelo, dedos, cabelo fiz. A mãozinha da camisa. Tá faltando as dedos dela aqui, ó. Aqui tem um dedo. Já pensou ela tem aquelas unhas compridas de funkeira? Vai ficar legal, peraí, ver. Aquela unha compridona. Aqui eu tenho que aumentar o tamanho da arma aqui. Dedo. Então, o indicador, ele não pode aparecer aqui, tá pro outro lado, só aparece a pontinha da unha aqui. Mas
O do meio pode estar com o dedo para fora. E o de baixo eu botaria um esticadinho assim, ó, como se eu estivesse segurando. Sabe quando tipo, segura a taça de. A pessoa segura a taça da xícara e levanta a pontinha do dedo? Pra fazer isso. Não tá dando pra ver muito bem, não tá muito esquisito. Vou tentar melhorar isso. Melhorar um pouquinho, fica assim. Deixa espaço pra encaixar. Eu nunca achei que aquelas unha de vilã de desenho animado fosse virar moda, tá ligado? Agora a mulher era uma unha compridona. Nossa, tá muito esquisito isso. Tem que corrigir isso aqui com muita pressa. Eu vou fazer de outro jeito. Tirar você. Esquisito. Esse, essa caixinha aqui. Eu faço aqui. Braço. Deixa. Tá escutando a crocância? Uma vez eu ponto da caneta. Já pegou aqui assim. Vamos fazer pra cá. Aqui, separa em dedos. Nunca pensei em separar outras partes que tem que ficar as linhas do desenho. Tá dando já pra ver mais ou menos como é que tá o desenho, né? Deixa eu parar aqui. Aí, tipo assim, se vocês forem desenhar, o que eu aconselho a fazer é, vai fazendo o desenho e vai limpando. E conforme vocês vão limpando, vocês vão conseguindo ver melhor o desenho. Ó, o joelho aqui, né? Em algum canto. Aqui já deve estar quase aparecendo o joelho. Aqui no cinto. Aqui os bonecos. Nossa, só ficou bem mais magro do que queria. Tá, vocês não participam, né? Pronto. Aí aqui vai entrar a mão, né? Aí faz polegar. Lembrando, eu normalmente faço junta, eu faço um círculo e depois eu faço os ajustes necessários para fazer a anatomia, tá? Então, em vez de vocês virem fazendo essas bolinhas não vão ficar, não. Então, isso aí com o tempo.
Aqui eu tenho que botar esse dedo aqui, indicador dobrado. Ela está com o dedo no gatilho. Dedo no gatilho. Segundo dedo dobrado. Terceiro dedo dobrado. Quando a gente segura algum objeto, a tendência é que o dedo do meio e o dedo anelar, eles tendem a fazer um ângulo específico para fechar a mão. Então a tendência é o dedo do meio normalmente ele fica um pouco mais aberto e o anelar ser um pouquinho mais fechado. Então tipo, vai dar uma sensação de pô, um dedo tá rendendo mais que o outro. Tá? Mas na verdade é por causa da estrutura da mão isso. A articulação da mão, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês assim. Tipo, a articulação da mão, essa articulação aqui, né? Ela quando você fecha, a gente dá prioridade para fechar esses três dedos de baixo primeiro. Então, tipo, a gente vai usar mais força nesses dois para travar e esse dedo aqui vai ficar meio travado. Então, quando a gente segura algum objeto, a tendência é você segurar, tipo, mais com esses dois dedos aqui do que esse dedo aqui no meio, entendeu? Então, esses dois dedos ficam mais livres. Quando a gente está desenhando, isso, tipo... Nossa, tirei o tablet no torto. Quando a gente está desenhando, tipo, tem que lembrar dessas coisas. Vocês conseguem ver agora? Vou botar? Show de bola. Você vê. Então, tipo, o que acontece? Esse dedo aqui, que é o dedo do meio, ele vai ficar um pouquinho mais abertinho e o anelar vai ficar um pouco mais fechado. Então, tipo, a gente pode até dobrar um pouquinho o dedo dele. Por enquanto é só rascunho, tá, gente? Tipo, isso tudo é só o rascunho. Depois eu vou fazendo as finalizações, ajustando os pedaços que estão faltando, botando os detalhes mais específicos. Nossa, tá bonito. E eu não tô colocando muito estilo ainda, tá? Tipo, depois eu vou colocar mais estilizado. Aqui, se você ver, essa mão tá bem estilizada, tá vendo? Tá bem cartoon. Depois eu tenho que ir ajustando ela, porque ela tá lá atrás, então em qualquer movimentozinho ela vai ficar com cara de personagem que não é muito. Ele que não parece muita gente. Outra coisa, a mão é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado na hora de desenhar, porque se vocês botarem muito detalhe, ela vai dar uma envelhecida na mão. Porque a mão, quando tem muito detalhe, ela meio que envelhece por causa das ruguinhas que a gente tem. Então, vocês querem simbolizar que a pessoa é um pouco mais nova, na hora de desenhar a mão, você não precisa botar tanto detalhe. Vocês podem fazer só, se preocupar só com o contorno. Fazer um bom contorno, mas ainda assim, se preocupa só com o contorno. A gente afasta para ver como é que tá falando. Agora sim. Viu? Tadá! E a gente vai dar uma encadernação aqui. Cartão musical. Corta um pouquinho pra cá. Muito mindinho lá atrás. E quase aberto. Pronto. Por enquanto, tipo, deixa eu tirar essas junções de. Depois eu vou apagar tudo isso, tá? Isso aqui só de estrutura. Só pra saber onde é que tá encaixado as partes, pra não ficar depois errando na hora da perspectiva. Tá. Aí aqui, por exemplo, o cabo da arma, ele tem que vir pra cá. Fazer uma linha mais retinha aqui. Porque daqui vai ter o gatilho. Vai ter que vir pra trás. Encaixar na arma. Deixa eu mais uma vez. E descer por cima do polegar. Tá vendo? Ele vai até lá embaixo. Vai até lá embaixo. Show, né?
Eu tô parecendo uma caixa quebrada. Isso, não consigo entender isso. Tá. Deixa eu parar aqui. Ajeita ali. Lembrando que eu vou começar a fazer os estudos de desenho do zero com vocês, tá? Eu vou fazer no iPad porque é mais fácil de corrigir, tipo, gravar depois e postar. Mas dá pra fazer tudo que eu vou fazer na mão também. Pra vocês entenderem. Tipo, dá pra vocês fazerem na mão, né? Aqui, tem que botar o polegar. Sem polegar não dá. O polegar dela tá por cima dos outros dedos. Então, tipo, é capaz de ele ficar aqui, mas ele dá uma comida nos outros dedos. Ele aparecer. Onde ele foi? Ele apareceu. Tá, eu vou botar o polegar dela um pouquinho virado pra cima. Porque ele vai estar apoiando lá em cima na arma. Onde ele foi? Ele apareceu. Nossa, ficou feio esse aqui, né? O outro polegar tava mais bonitinho. Tá? E reta, articulação, ponta do dedo. E pra cima, aqui assim. Vai ficar longe. Bom, seguindo falando ele, seguindo falando ele. Nossa, tá um meio pro cheiro caiu. Aquela parte que é chata. Ah, se eu não fizer. Cara, eu detesto aquele dedo da Megan Fox. Eu acho muito esquisito aquele dedo dela. Se eu fizer errado, vai ficar parecendo o dedo dela. Nossa, ficou muito torto. Tá, tipo, é mais ou menos isso. Aí agora, antes eu queria uma perspectiva diferente, tá? Tá usando pra câmera. Tinha que estar mais assim. Não. Nessas horas que eu pegaria, provavelmente já tinha foto da mão pra fazer. Quando você tem muita dúvida, apela, apela pra base. Volta pra base. Mas sabe que é falta de perspectiva. Se você colocar a perspectiva, fica muito mais fácil algumas coisas. E eu com medo de fazer o dedo da Megan Fox. Ah, é, mais ou menos isso. Parece que ela tá jogando um estilingue. Tá, tô muito focado naquele dedo. Vamos passar a mão aqui que senão tá muito zoado. Se ainda for comprido.
Mas ficou melhor, né? Tá. Vocês, ela vai ficar assim. Não tá tão ruim. Pronto. Agora a gente vai fazer a arma tá zoadaça. Assim. Aí, pronto. Pra cá. Nossa, tá muito torto. Muito torto. Mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá sabor. Esse vídeo vai ficar datado pra caralho. Tô te vendo. Descendo. Por isso que crianças estudem. Respectivo. Pra não ficar devendo coisa errada. Tem mole também, né? Tô mangona aqui. Podia ter feito uma lei separada. Deixa eu voltar um pouco. Vantagens de ter programa digital para fazer uma lei separada para não ficar tão usado. Deixa eu dar uma olhada. É porque aqui a mão está numa posição errada. Essa posição tinha que estar mais angulosa. Então, aqui assim, ó. Para poder encaixar em cima do braço. Vem para frente. Ela vai tapar os dedos. E essa posição tá bem ingrata, mas tem que fazer um pouquinho mais lá. Para ver a ponta mais para frente. Alarga um pouco a frente. Tirar os excessos. Vamos subir mais nível aqui para cima, para dar um movimento. Joga para trás, joga para trás, sobe. Detalhe, a gente tá fazendo outras coisas. Vou fazer mais coisas depois. Depois eu volto, faço uma live novo. Mais uma live. Né? Dou uma volta. Depois eu volto e termino. Ou melhor, vou para outra coisa que tem que fazer. Tá bem, bem, bem estranho. Tipo, a ponta da arma tá pra lá, ele tinha que estar mais inclinado. Então é assim. Pronto. Nossa, tá bem torto.
eu tava fazendo, tá bom. Acho que dá pra tentar encurtar um pouco mais, ó. Tá quase uma câmera de filmagem daquela de 80, quadradão. Tipo, os dedos nem já era, esquece os dedos. Nem vão aparecer. Assim, quase. O que vocês estão achando? Tá bom? Tá maneiro? Aqui a gente pega. Tem essa parte aqui. Tá muito estranho. Tá distorcidaço. Nem fiz análise ainda. Passou mal já. Deixa eu apagar aqui umas coisinhas pra evitar. Primeiro, já dá pra pagar você aqui. Ó, bem melhor já. Isso tudo pra fazer dedos. É assim que se faz, tá vendo? É assim que se faz. Como diz aquele sábio, é assim que o Fusca anda, é assim que ele tem que andar. Tá deixando cada vez o desenho menor, mas tudo bem. Aqui ele tá tudo fazendo. E tá, tem que ter bala. Se não tiver bala, não é arma do. É manete aqui. Manete carregada pra dentro. Apanhar direitinho. Então, cabo aqui. Cabo de alimentação. Bom, tá dando pra ver, gente? Tá, né?
diferença. Vocês estão conseguindo ver para onde estão. Aqui não estou vendo mais. Tá, beleza, aí ficou assim por enquanto. Então, ela tá mais magra do que o original. Saiu disso aqui. Saiu disso aqui. Tá. Isso aqui. Tadá! Olha a diferença. Olha, depois eu posso ajustar isso, de aumentar o tamanho da imagem, tipo, botar ela menorzinha. Tipo, botar ela menorzinha, botar algum cenário, alguma coisa atrás para poder interagir. Mas a princípio eu vou deixar assim, por hora, só para dar uma. Tipo, depois começar a pintar, fazer os detalhes mais. Ah, mas. Vou botar esse dente um pouquinho para trás. Botar em cima do olho. Tem que ter olho também, né? Não adianta nada fazer o personagem não botar olho no personagem. Não, eu fiquei imaginando. Gostei desse rosto. Isso dela ainda também um assunto. Muito exagerado. Tudo exagerado, né? E ela ficou sem sal nenhum, velho. Tipo, eu não gosto de personagem muito doente da cabeça, não. Fica meio zoado, fica parecendo uma Arlequina. Não, gente, isso. Tirar excesso. E aqui, seria tipo, tirar mais. Quando a gente foi na caneta, a gente para, a gente faz os negócios bem com mais calma. O raciocínio é melhor. A gente não faz na pressa. A gente pensa um pouco antes de começar a ler, né? No, no digital é meio assim. É meio. Só joga um monte de massa de cor, faz um monte de tinta, faz um monte de coisa. Vai meio que na vontade de terminar. Fico errando mais.
E depois eu vou personalizar um pouco melhor a arma também, deixar a arma mais com cara do que ela, tipo, ela modificou, digamos. Acabou que ela tá parecendo com a personagem do. Não, não tá parecendo, mas tipo, a pegada dela tá parecendo com a personagem do Arcane lá, do jogo do LoL. Da Roxy. Acho esse nome dela. Nossa, se tivesse uma trava aqui sim, tipo, pra puxar pra ela. Em vez de ter um gatilho, ela tem uma trava, uma trava de segurança. Depois eu faço de um jeito melhor. Que mais? Aí tem que ter um camada de retorno aqui. Aqui, um pouco mais pra frente. Cadê? Ó, aqui a perna, eu tinha feito a perna dela com uma costura. Desenho não. Então, costurinha aqui assim. Aí tortinho só pra depois voltar. Vou costurar a perna dela de qualquer jeito. E a perna dela vai ser uma perna tipo as lanternas antigas. Muito louco. Por que eu tô fazendo isso? Porque é estranho, divertido. Normalmente o pessoal não faz. Eu acho que tem uns 4 desenhos com essa pegada meio transparente. É referência de modelagem 3D também. Acho que a gente começa a fazer facilidade, a gente começa a entender isso.
Não faz, eu outro dia acho maneiro, tipo, que fazer também. Pronto. Eu vou encerrar, tá? Por enquanto ficou assim a imagem. Tá, tá maneiro, vai. Não tá feio, não. Tá bem maneiro. Depois eu vou fazer a pintura e a separação das partes e dar um gás nessa arma aí, que essa arma tá muito esquisita. Show? Obrigadão por tudo, pela atenção de vocês, por estarem aqui. Compartilhem, vejam, curtida. Obrigadão, tá? Valeu. Beijo, beijo.